Olá, graça e paz. Evangelho de João, capítulo 9. Este capítulo é espetacular. Sabe por quê? Porque aqui, entre tantas outras coisas que tenham acontecido semelhantes, hoje eu percebo que aqui está um milagre que causa problemas. Você já imaginou a pessoa receber um milagre espetacular, e isso se tornar um problema para a vida dele? Isso é incrível. Jesus vai curar um cego de nascença, cura de uma forma espetaculosa, cospe no chão, faz lodo, põe nos olhos, manda ele se lavar, ele se lava, volta vendo, e aí parece que as coisas estão bem, tudo tranquilo, o cidadão recebeu um milagre de Deus, está vendo, e todos deveriam se alegrar, porque algo incrível aconteceu com este homem. Mas aí começa pelos vizinhos. Os vizinhos, diz o versículo 8, que só conheciam de vista, vizinho que conhece de vista. Vizinhos que só conheciam de vista como mendigo, sabiam que ele era mendigo. Perguntaram: não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Gente, pensa na cena. Incrível, pensa na cena. Parece com ele. Não é ele. Não, sou eu. Imaginem isso. Então lhe perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e voltei vendo. Muito simples, né? Fui, lavei-me e voltei vendo. Fiz exatamente o que ele disse, com lama nos olhos, me lavei lá. Uau! Voltei vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que era cego. Mas vai levar para onde, gente? Para os fariseus aquele que era cego. Detalhe, diz o texto, versículo 14, era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez: como pode ver? Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Nova Almeida atualizada. Não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Olha, gente, pecadores, ministros errôneos, equivocados, podem fazer milagres. Místicos, espiritualistas também podem realizar algum tipo de milagre, mas só homens de Deus podem realizar os sinais deste tipo. E aí, no caso, estamos falando de Jesus, ok? De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? O que é que você acha dele? Olha, gente, fala sério. Ele disse: é um profeta. Não é? E aí, versículo 18, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Você está vendo a situação? Já envolveu agora os pais da pessoa. E eles lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? É irritante isso, gente. Você não acha? Dizem que nasceu cego. Dizem que nasceu cego. Todo mundo sabia que ele era cego. Como é que agora ele está vendo? Olha que pergunta ridícula. É a pergunta dos falsos religiosos. É a pergunta dos incrédulos.
é a pergunta dos que não creem. Como é que agora vocês dizem, supostamente era cego. Agora está vendo como? Olha que coisa estranha. Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego. Mas não sabemos como agora está vendo. Claro, os pais não estavam lá na hora. Agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Ele é maior de idade. Os pais fizeram correto. Meu filho é maior de idade, ele responde por ele mesmo. Não sou eu que tenho que responder por um filho de maior idade. Ok? Os pais dele disseram isso também porque estavam com medo. De que, gente? Dos judeus, esses religiosos, né? Pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, era o Messias, seria expulso da sinagoga, ia ser expulso da igreja, do ambiente de culto lá. Não ia ter mais direito a cultuar a Deus, porque estavam dizendo que Jesus era o Cristo. E quem dissesse ia ser expulso da... Olha que loucura! Olha que problema! Né? Por isso que os pais disseram, ele já tem idade, pode falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez os fariseus, porque os vizinhos já tinham falado, né? Já era a terceira vez de novo que ele ia. Pela segunda vez os fariseus. Pela segunda vez o homem que tinha sido cego, eles disseram, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Meu, se é pecador, se vocês têm alguma coisa contra ele, tô nem aí. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Para ver se pegava em alguma contradição. Típico de acusadores. Típico de gente incrédula, típico de gente maligna, de gente com segundas intenções. E aí ele respondeu, eu já lhes disse. É irritante, gente. Eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulos dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, tem que retrucar, né? É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Vocês não deveriam saber? Tá me entendendo? Aí o homem vai dar uma máxima de sabedoria espiritual. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Não nesse nível, gente. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus ouve, Deus atende. E desde que o mundo existe, olha que sabedoria, olha que conhecimento de um cego mendigo. E desde que o mundo existe, cego mendigo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Este é um sinal que os místicos, que os falsos ministros, que os espiritualistas, que os demônios, que todos os poderes das trevas juntos não podem realizar. Aí ele diz, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Mas eles lhe disseram, você nasceu cheio de pecado, algumas versões diz todo em pecado, e quer nos ensinar, e os expulsaram, como se os fariseus também não tivessem nascido em pecado, ou não estivessem em pecado, por fazer o que estavam fazendo. Acuse os outros do que você é,
e do que você faz. E tá tudo bem para essa turma. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Você crê no Messias? Uma expressão para o Messias. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Se o Senhor me disser, o Senhor me abriu os olhos. Se o Senhor me disser quem é o Messias, eu acredito. E Jesus disse: você já o tem visto. É este que está falando com você. Já viu que Jesus não tem problema de dizer a certas pessoas, revelar quem ele é? Eu sou o Messias que estou falando com você. Para este ex-cego e mendigo, Jesus se revelou sem problema algum. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que pensam que veem não vejam, e os que não veem, né, para os que não conseguem enxergar as coisas, passem a ver, e os que pensam que veem claramente se tornem cegos. Cria uma confusão na percepção e clareia a percepção daquele que ainda não estava vendo perfeitamente. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Eu tenho dito isso, né? Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Né? Se fosse cego, não estava vendo nada. O pecado começa pelos olhos, né? Pela visão. Olha que interessante. Está aqui diante de você um milagre que produziu um problema para a pessoa incrível. Milagres podem causar problemas, mas eles são maravilhosos. Deus abençoe você.